do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você que está conosco, Terezinha, Carmen, muita paz na sua vida, muita alegria. Vamos louvar a Trindade Santa. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade, toda adoração seja dada a ti, ó Senhor, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tudo criaste conforme a vossa vontade e sabedoria. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelas bênçãos que derrama sobre nós cotidianamente. A ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nosso justificador. A ti, Jesus, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Obrigado, Senhor, por fazermos parte do teu corpo místico e pela abundância de bênçãos que derrama sobre nós. E a ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, nosso companheiro de caminho, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Bendito seja o nome da Trindade Santa. Meu irmão, minha irmã, estamos começando mais uma semana. Muito bom dia para vocês. A Lu de Brasília, como é que chama? Fabíola, eu sempre esqueço. Maria de Lourdes, tudo bem? Bom dia. A Leone Messias, bom dia. Lu Laços de Brasília. Irma Galo, bom dia. Beth Marchetti, bom dia. Ângela Monteiro, bom dia. Bom dia a cada um de vocês que estão conosco nessa manhã, para juntos louvarmos, adorarmos e glorificarmos o nome de Deus. Deusa Lopes, acho que já falei. Não pode esquecer de ninguém, né? Senão depois eu levo chumbo aqui. A Karina chama a minha atenção. Josélia do Carmo, brincadeira. Do Carmo, Carvalho, isso, Nelma Antunes, bom dia. Josélia, bom dia a todos, amém. A Lu, que Deus abençoe você. Lu de Brasília. E também a Maria de Lourdes, bom dia, graça e paz, amém. A Leônia, Deus abençoe. Adriana Almeida, bom dia, seu Antônio, amém. Ana Paula, vou viajar hoje, espero que vai dar tudo certo. Também, amém, não sei para onde, mas que Deus te dê uma boa viagem, viu, Ana Paula? Vai com Deus, vai e volte com ele, né, Ana? Um dia o meu primo ia viajar, falou para a mãe dele, mãe, deixa benção, tá? Deus te abençoe, meu filho, que Deus te acompanhe. Ô mãe, a senhora como é que vai ficar? Ele vai comigo? Ele era palhaço, brincadeira dele. Eliana me liga, bom dia, tudo bem? Rita Santos, Edith Silva, palhaçada de juventude, né? Carmen Vital, amém. Que Deus abençoe, Vidal, né? Que Deus abençoe, vamos lá? Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, conforme a Karina falou, versículo 21, de 23 a 27. Hoje também nós celebramos São João da Cruz. Vamos falar um pouquinho de São João da Cruz? Pode, Karina? A Karina deixa agora. São João da Cruz, ele é espanhol, nasceu no século XVI, 1542, né? Uma família simples de 3 irmãos. O pai faleceu e os 3 irmãos e a mãe tiveram até que mudar de cidade, né, de lugar, para tentar sobreviver. O nome dele era João de Iepes, tá bem? Depois ficou São João da Cruz, né? Mas como ele tinha um dote muito grande para estudo, etc., a mãe dele colocou ele num colégio
jesuíta, onde ele foi estudar, foi se formar, né? Mas trabalhava também com os pobres, ajudava como enfermeiro, né? Depois ele entrou na ordem carmelita, tá bem? Com 21 anos, e foi estudar, e se formou, se ordenou sacerdote em 1567, tá bem? São João da Cruz. Depois São João da Cruz teve, olha só como é que é a coisa, né? Ele teve uma grande mulher na vida dele, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa estava reformando o Carmelo. Então ela estava indo de mosteiro em mosteiro, de casa em casa dos carmelitas e trabalhando na reforma. Ela foi uma grande reformadora do Carmelo. E aí ela pega São João, viu que o homem era bom de serviço também, e São João começa a fazer a reforma do Carmelo masculino e ela do Carmelo feminino. São João, ele se aprofundou muito na oração, é um místico, né, doutor místico da igreja, foi proclamado pelo Papa, porque ele, olha, tem as obras dele, né, que a obra fala por si mesmo, né? Quando ele, a subida do Monte Carmelo, a noite escura da alma, né? Cântico espiritual e chama viva de amor. Quatro que ele deixou bem claro, né? Você olha, por exemplo, a subida do Monte Carmelo, cada hora que você lê, você entende uma coisa, né? Porque o homem está numa espiritualidade tão profunda que para a gente chegar perto dele não é fácil, não. Né? Mas ele mergulhou nisso, né? E ele pediu três coisas ele pediu para Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. E sofreu. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. Não queria ser superior de ninguém. E terceiro, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. A vida dele foi essa, uma vida de luta, de perseguição. Imagina ele trazendo uma reforma no mosteiro. Ele era perseguido por todo mundo. Ele foi preso no mosteiro, numa casa deles, foi preso, o pessoal não deixava ele sair, trancaram ele lá dentro. Ele conseguiu fugir de lá. Né? É verdade, conseguiu fugir. Ele morreu com 49 anos de idade, em 1591, foi canonizado em 1726 e em 1926 o Papa Pio IX declarou ele doutor da Igreja, né? Doutor místico. Tá? Místico é tipo de um apelido que ele recebeu por causa do mergulho que ele fez na vida espiritual. Aqui é importante nós percebermos de São João a grandeza da espiritualidade dele e da mística, né? O mergulho dele na parte mística da igreja, né? Da nossa vida sobrenatural, ele foi a fundo. E as experiências que ele teve foi muito grande, que até hoje as pessoas bebem do que ele escreveu e nem chega perto do que ele passou. Agora, como homem de Deus, sofreu muito, foi muito perseguido durante toda a sua vida. E morreu com 49 anos de idade. Um santo desse tamanho com 49. Eu tenho 65, não sai nem do chinelo do homem. Ei, Jesus Cristo. Não é, Karina? É a Karina que é o meu problema. É a minha produtora. Não é possível. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Esse é o nosso querido São João da Cruz. Que nós possamos pedir a ele que interceda por nós, que reze por nós, tá bom? Socorro Maria, bom dia. Bete Santos, bom dia. Jadilson 30, bom dia. Regina Célia, kkk, é isso mesmo. Angélica Creis, bom dia. Quem mais? A Karina está falando que eu não sou padre. Tem uma pessoa pedindo oração de você, padre. Pedindo oração para mim? Eu não sou padre, viu, Ana Paula? Eu sou leigo, casado, tenho 4 filhos, tenho 8 netos e sou o fundador da comunidade com Deus. Mas não se preocupe não, que muita gente acha que eu sou padre, muitas vezes eu chego na igreja e o pessoal vem pedir benção, benção, padre, Deus te abençoe.
Fazer o quê, né? Isso aí é direto isso, tá bom? Tem cara de padre, mas graças a Deus eu sou leigo. O Senhor quis que eu fosse leigo. Isso é muito importante para mim. Amém? Se eu fosse padre, eu ia ser um mau padre. Como leigo já não sou grande coisa, imagina se fosse padre. Pelo amor de Deus. Vivaldo Roberta Nunes, tudo bem? Eu acho que é esse, Vivalda Roberta. Deve ser. Vamos lá. Mateus 21, 23 a 27. Versículo 23. Mateus 21, pega aí na sua Bíblia, acompanhe na Bíblia. Não é para leite, não é padre, mas é muito ungido. Ah, tá bom. Tá bom, obrigado. 23. Dirigiu-se Jesus ao templo e, enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram e perguntaram-lhe: com que direito faz isso? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito faço. Donde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinaram entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não creste nele? Se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Pois tão pouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço estas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha bem, na cabeça dessa cambada aqui, dos príncipes, dos sacerdotes, anciãos e etc. Tal, eles olhavam para Jesus e falavam: peraí, ele não é sacerdote, ele não é do sinédrio, ele não é profeta. Por que ele nasceu lá em Nazaré, uma aldeiazinha no meio dos pobres, e agora está falando, pregando, anunciando com autoridade? Aonde ele arrumou esta autoridade? Porque a autoridade somos nós, né? Os príncipes, os sacerdotes, os sinédrios, eles são a autoridade, eles têm a autoridade na mão, como poder. Mas Jesus tem uma autoridade que não vem deles. E eles estão grilados. Peraí, essa autoridade que ele tem, da onde vem? Com que direito ele faz essas coisas? Ele não pode fazer isso. Só que Jesus ensinava com uma autoridade muito maior do que a deles. Jesus ensinava com uma autoridade divina, de uma unção de Deus. E isso eles ficavam irritadíssimos com isso, porque a autoridade com que Jesus usava, eles não tinham capacidade para usar aquela mesma autoridade, eles não tinham da onde usar essa autoridade. E eles ficaram grilados com Jesus e vai perguntar ao Senhor: espera aí, nós conhecemos você, você é lá de Nazaré, você não é sacerdote, você não é do sinédrio, você não é fariseu, quem é você para falar desse jeito? Agora Jesus usa uma artimanha que é próprio deles mesmos, dos semitas. Uma pergunta é respondida com uma pergunta. Dificilmente no plano dos semitas eles respondem a alguma questão. Geralmente é uma questão respondida com uma outra questão. Por isso que Jesus faz para eles o que é próprio deles. Ah, é? Vocês querem saber como que é a autoridade? Eu vou dizer para vocês, mas se vocês me responder tal coisa. E nesse momento em que Jesus pergunta em relação a João, da onde que vinha aquilo de João, se era dos homens ou se era do céu, eles raciocinam muito bem como homens, né? Um raciocínio puramente humano, vê que eles podem cair numa armadilha e eles falam: não sabemos. Aí Jesus também não tem responsabilidade nenhuma de responder para eles, porque eles também não quiseram responder. Eles não quiseram aceitar quem era João. E João veio do céu, veio de Deus. Aqui, e João também não era profeta, não era sacerdote, não era
E ele mesmo fala, eu não sou profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Então, eles têm que perceber que Deus sopra, como Jesus falou para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, do jeito que ele deseja, como ele quer. E ninguém pode segurar. Então, o poder que os sacerdotes têm, o poder que o templo tem, é um poder limitado. Deus não está nas garras deles para eles fazerem de Deus o que eles quiserem. Deus age da forma que ele deseja. Jesus veio e eles não aceitaram a autoridade de Jesus, sabendo que Jesus prega com autoridade. Não com a autoridade deles, mas com a autoridade divina, com a unção de Deus. Essa é a grande diferença. Meu irmão, minha irmã, hoje na igreja também é assim. Existe a autoridade na igreja, né? São os bispos, o papa, os bispos, né? Que é a autoridade eclesiástica, que tem todo o poder nas mãos, que tem todo o discernimento de Deus nas mãos, está na mão deles esse poder, mas Deus não se limita ao poder que deu a eles. Deus sopra aonde quer. E isso acontece muito entre nós leigos. Deus sopra do jeito que ele deseja. O Espírito Santo suscita leigos daqui, leigos dali, anunciando a palavra, pregando a palavra, fazendo oração de cura, de libertação. E Deus age do jeito que ele deseja. E isso não depõe contra a autoridade que Deus deu ao magistério da igreja, às autoridades da igreja. Não depõe contra, muito pelo contrário. Compete ao bispo, principalmente, olhar essas manifestações de Deus na sua igreja e perceber se elas vêm de Deus ou não. Isso é discernimento dele. Isso compete a ele, mas não compete a ele dar esse dom àquele, ao outro, àquele. Isso o Espírito sopra onde quer. O Concílio Vaticano II trouxe para nós, leigos, uma abertura incrível nesse sentido. Porque a partir do Concílio Vaticano II, e o Papa João Paulo II, quando era cardeal, falou isso, que esse concílio é para os leigos, e foi mesmo, não é isso? Porque lá no concílio a igreja analisa o papel do leigo na igreja, e aí nós vemos a Lumen Gentium, Gaudium et Spes e tantas outras, e o Papa João Paulo II mesmo escreveu tantas outras encíclicas, Christi Fidelis Light, e assim por diante, falando sobre o nosso papel da igreja, na igreja, no mundo, e o quanto nós temos o direito e o dever de anunciar a palavra de Deus. Aí a igreja abre para todos nós. O que antes do Concílio Vaticano II, os leigos eram o povo de Deus, não tinha tanta necessidade de leigos assim. A partir do Concílio Vaticano II, a igreja mudou. No entanto, que antes na missa, o povo participava, assistia à missa. Hoje, nós somos celebrantes, celebramos juntos com o sacerdote. Toda a igreja celebra a Eucaristia. É a visão do nosso sacerdócio comum. Sacerdote, profeta e rei, que nós recebemos no batismo, o munus de Cristo. Isso é importante para nós, porque essa autoridade de Jesus não veio do templo. Essa autoridade de Jesus veio diretamente de Deus. Diretamente de Deus. A autoridade que veio para Jesus. Ele veio de Deus, independente do templo. Assim nós também somos batizados, recebemos o batismo sacramental, somos templos do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, apagou em nós o pecado original, nós somos instrumentos da graça de Deus e como Jesus falou para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, do jeito que ele deseja, assim também o Espírito Santo sopra em nós, leigos, do jeito que ele deseja. Por isso que você, minha irmã, você, meu irmão, tem que estar aberto ao Espírito Santo, porque ele pode estar suscitando na sua vida dons, carismas,
impulsionando você a ser um evangelizador, a ser um missionário, impulsionando você a ser um homem, uma mulher de prática da caridade, do amor de Deus, do serviço ao pobre, do serviço aos humildes. O Espírito Santo pode estar impulsionando você. E isso não depende da autoridade da igreja. A autoridade da igreja vai certificar isso a hora que o seu trabalho começar a dar fruto. Aí o bispo olha e fala assim, é de Deus mesmo que está dando bom fruto. É isso que acontece sempre. Então, essa autoridade de Jesus não vem do templo. E eles queriam essa autoridade de Jesus, mas eles não conseguiam, porque faltava para eles o Espírito Santo. Depois do dia de Pentecostes, quando Jesus manda o Espírito Santo, ele, o Pai, envia o Espírito Santo, os apóstolos saem cheios do Espírito Santo e começam a fazer coisas que o templo nunca fez. No templo nunca fez. Os sacerdotes do templo, o sinédrio, nunca fizeram. Anunciar com poder, pregar a palavra com poder, curar, fazer milagres e transformar a vida das pessoas, principalmente dos pobres, dos aleijados, das viúvas, daquelas pessoas que eles mesmos, o pessoal do templo, jogava de lado. Para eles, esse povo, Deus não amava, porque estava sofrendo com enfermidade, porque eram pessoas que estavam vivendo uma vida de pobreza, então Deus excluía da vida deles. Jesus veio e foi acolher essas pessoas. Os apóstolos e as primeiras comunidades foram acolher essas pessoas. A comunidade cristã e a evangelização cresceu tanto, que derrubou o Império Romano sem nenhuma morte. Derrubou pela evangelização. Quando os imperadores perceberam, todo o império estava sendo transformado pelo poder da oração e da pregação dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos. Isso é importante a gente perceber. E o templo estava lá do mesmo jeito, até que foi destruído plenamente no ano 70 depois de Cristo. Você entende, meu irmão, minha irmã, o que é a autoridade de Jesus? E o que é a autoridade que Jesus dá a você? Pelo Espírito Santo que você recebeu? Não podemos nos calar. Deus quer que nossa voz seja proclamada, ouvida pelas pessoas, para que elas também possam receber essa experiência de Deus, com uma autoridade divina, para anunciar a palavra de Deus. Me chamaram de padre agora há pouco, né? Não sou padre, eu sou um leigo, e que luto constantemente, apesar de todos os meus pecados, luto constantemente a estar cheio do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. E isso não veio de forma ordinária pela autoridade da igreja. Isso veio de uma forma extraordinária pela ação do Espírito Santo. Aqui nós temos que entender muito bem isso. O que é de forma ordinária, batismo, crisma, confissão, casamento, forma ordinária da igreja. Agora, de forma extraordinária, o Espírito sopra aonde quer. Você entendeu? E é aí que nós estamos. Então, que você, minha irmã, meu irmão, esteja pleno desta graça, consciente, e clame: vem Espírito Santo, realiza em mim essa nova vida, realiza em mim, Espírito Santo, esses dons carismáticos. Eu quero, Espírito Santo, quero fazer a minha vida segundo a tua vontade. É isso que nós precisamos. Amém? A Regina está falando, muitas vezes grandes santos foram condenados pelas autoridades. Perseguidos, todos eles. Porque a autoridade da igreja muitas vezes não entende os dons que o Espírito Santo está dando a certas pessoas. São João da Cruz, que nós celebramos hoje, o que aconteceu? Foi perseguido dentro das casas deles, da casa dos carmelitas. Prenderam ele lá, não queria deixar falar, não queria deixar fazer nada. Por quê?
porque ele recebeu os dons do Espírito, abriu ao Espírito Santo e pela graça do Espírito ele estava operando coisas, falando a verdade, falando de Jesus, etc. Os outros ficaram incomodados, prenderam o coitado do homem lá. Deu o que fazer para ele fugir de lá. Olha Padre Pio. Padre Pio, quanto que ele apanhou dentro da ordem dele, quanto que o pessoal judiou dele dentro da ordem dele. Porque o pessoal não entendia os dons do Espírito Santo. Estava que nem esses fariseus aqui, esses príncipes do sacerdote. Estava vendo um dom sendo manifestado e não estava entendendo, porque aquilo não veio de forma ordinária das autoridades, mas veio de forma extraordinária pela ação do Espírito Santo. Assim nós vemos toda a igreja. Por isso que nós também temos que estar de coração aberto para que o Espírito possa suscitar em nós e nós também percebermos nos outros que o Espírito Santo suscitou um dom naquela pessoa. E isso é um fato, viu? Porque muitas vezes a gente também não percebe que o Espírito Santo suscitou um dom na vida do outro e acha que aquele cara está passando os limites, aquela pessoa não sei o quê, e ainda fica criticando as pessoas. A árvore conhece pelos frutos. Olha, e todo bispo vai pelos frutos. O bispo fica olhando, de longe, de longe, de longe. Se a árvore começa a dar frutos, o bispo fala assim, isso aí vem de Deus. Nós temos que dar bom fruto, não é verdade? Amém? Que Deus abençoe. A Eliana me liga, bom dia. O que a Eliana falou aqui? Ela está falando de mim. Seu Antônio é um mestre de Deus, tá bom. Lourdes Alves, linda explicação do Evangelho, seu Antônio. Mestre Antônio, tá bom. Rose Fonseca, amém. Eliana me liga, assim seja. Que Deus abençoe. Muita força, muita paz de Deus, muita alegria. Aqui no Instagram nós temos a Lúcia Monteiro dos Santos, vamos lá. A Leônia Guca Margo, JCNS 101, amém. Alex Nichos Móveis, que Deus abençoe a Alex com seus móveis. Vivaldi Roberta Nunes, Angélica Creis, Regina, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco no Instagram. Muita alegria, muita paz. Aí. Maria Lourdes, bom dia. Angélica está aí também, que Deus abençoe. Pessoal, nós entendemos bem a palavra de Deus? Entendemos bem o que o Senhor está falando conosco? Preste bem atenção. A autoridade de Jesus vinha diretamente de Deus, não do templo. E o templo era de Deus. Só que o pessoal que estava lá estava fazendo as coisas de forma, né? Deus perdoe. Porque eles, na verdade, usavam aquela questão do puro e do impuro, e isso aí eles massacravam o povo. Eles não estavam sendo canal de Deus para o povo. Jesus vem e muda tudo. Glória a Deus. Amém? Deu para entender? Que Deus abençoe você. Uma excelente segunda-feira. Nós estamos aí aproximando do Natal, não é verdade? Vamos nos preparar para o Natal, pedindo as bênçãos de Deus e as graças de Deus para nós, para a nossa família, e que Jesus venha nascer no nosso coração e no coração da nossa família. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.